Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Estaremos lendo os versos de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4, e assim nós lemos nesse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, porque Tu atentas para cada um de nós. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o convite é feito para que Te busquemos de todo o coração. Assim, Senhor, fala ao nosso coração aquilo que é o Teu propósito nesta hora e que possamos estar sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Buscai as coisas do alto. Esse texto na palavra de Deus pode nos levar a pensar que a vida com Deus devesse ser uma alienação da própria vida. Buscai as coisas do alto e não as que são daqui da terra, pode dar a impressão de que na nossa vida aqui precisamos nos isolar do mundo, precisamos estar separados do mundo, porque precisamos estar pensando nas coisas do alto. Ou talvez que a nossa vida fosse apenas de uma promessa, de vivermos na promessa do que temos para o futuro. Esta promessa é grandiosa, esta promessa é gloriosa, mas o que o texto diz vai além disso. A nossa esperança de futuro já seria, sim, de fato, motivo para não precisarmos depender, talvez, de mais nada. Mas o texto vai mais longe do que isto. As coisas do alto. O que o texto está falando é justamente o contrário, que precisamos ter uma contextualização daquilo que é a nossa vida com as coisas do alto. As coisas do alto sendo aplicadas no nosso viver diário. Aquilo que é o propósito de Deus para nós. Deus nos criou, Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele deixou a sua palavra como orientação, como manual para a vida. E vale a pena aplicarmos então os princípios, os ensinos deste manual no nosso viver. Mas poderíamos perguntar então, em primeiro lugar, por que buscar as coisas do alto? Por que não viver a nossa vida aqui do nosso jeito? Por que não viver a nossa vida aqui do jeito que todo mundo vive? A gente pode dizer, em primeiro lugar, que o jeito que todo mundo vive estaria levando esse nosso mundo, esta nossa terra, para um caos ainda maior. Aquilo que acontece quando podemos ter um terreno plantado, podemos ter uma plantação, e para que aquela plantação possa produzir, a gente tem que estar ali cuidando, a gente tem que retirar tudo aquilo que seja o mato que possa estar atrapalhando o crescimento daquelas plantas que foram ali plantadas. A gente tem que fazer com que também animais não penetrem ali para destruir a plantação. Todo o cuidado que alguém que trabalha com a agricultura tem que ter para que a terra possa produzir o fruto. E se deixarmos aquele
campo ali, sem nenhum desses cuidados, o que é que vai acontecer? Bem, a gente sabe, né? O mato vai tomar conta, aquela plantação que produziria tanto, agora está sufocada pelo mato, e os animais vão entrar e estragar. O que Deus deseja é que possamos ter na nossa vida o cuidado que vai fazer com que esta terra não esteja num caos ainda maior. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por que então buscar as coisas do alto? Primeiro, porque encontramos uma nova vida em Cristo. Alguns versículos antes, no capítulo 2, verso 20, nós vemos o texto: se morrestes para os rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo tinha mencionado já aos Colossenses que a nossa vida, para aquilo que são os rudimentos do mundo, as coisas pobres do mundo, aquelas coisas que não contribuem, ele diz: vós já morrestes para isso. De fato, através do batismo, nós damos este sinal de que morremos, fomos sepultados para aquela vida antiga, onde fazíamos somente aquilo que vinha na nossa cabeça. E renascemos para uma nova vida, onde Cristo é Senhor. Então, nesse texto lido do capítulo 3, verso 1, ele diz: se ressuscitastes com Cristo. E é claro que este "se" não é uma questão de dúvida, não é uma questão de talvez tenhamos ressuscitado, talvez não, porque a palavra nos afirma que quando recebemos a Jesus Cristo, nós somos regenerados, nós somos gerados novamente, nós encontramos nova vida. É este nascimento, este renascimento que experimentamos. Buscar as coisas que são do alto, porque encontramos já em Jesus uma nova vida, uma vida que vale a pena. Mas também porque as coisas do alto são eternas, e as coisas da terra são passageiras. O que Deus deseja é que a nossa vida seja uma vida que produz algo que permaneça. No domingo passado, à noite, estive pregando na igreja em Muribeca, a Igreja Batista do Centenário em Muribeca. Aquela igreja estava completando 30 anos. E estive ali porque quem iniciou aquele trabalho foi o meu sogro, pastor Anderson, que partiu para a glória no ano passado. E então ali estivemos falando a respeito do legado da nossa vida. Pastor Anderson partiu, mas a igreja estava lá, templo cheio, o templo que já foi expandido e cheio. Apesar de que a vila em que está inserido aquele templo, é uma vila que foi construída daquele jeito que a gente tem tido tantas notícias, né? De prédios mal construídos, materiais aplicados que não deveriam, e aquela vila está com os prédios condenados. Não tem mais quase ninguém morando nos prédios, mas da vizinhança da vila e de membros da igreja que já moram fora e continuam no seu compromisso com a igreja, o templo estava cheio. E estivemos lembrando isso, que mesmo o meu sogro que iniciou, todos os outros que por ali passaram, alguns que talvez já não estejam como membros da igreja, mas ali está um legado de eternidade. Quantas pessoas que receberam a Jesus Cristo naquele lugar, quantas pessoas que puderam conhecer a respeito da salvação. Aquilo que Deus tem para que nós apliquemos a nossa vida tem resultados de eternidade, mesmo que não seja diretamente a proclamação do Evangelho, mesmo que não seja diretamente o falarmos do Evangelho ao vizinho. Claro, isso aí é prioritário na nossa vida, mas mesmo quando fazemos outras coisas que vamos meditar em seguida, podemos estar trabalhando com algo de eternidade.
Por que buscar as coisas do alto? Porque encontramos nova vida em Cristo. Porque as coisas do alto são eternas. E em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, nós lemos: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E alguém pode dizer: pastor, o senhor acabou de falar no templo da igreja lá do Centenário. Mas quando a gente fala no templo, a gente fala nas pessoas que ali encontraram a Jesus Cristo. Aquele templo um dia vai ficar, mas as pessoas que conheceram a Jesus terão uma eternidade ao lado do Pai. Por que buscar as coisas do alto? E então, o que significa buscar as coisas do alto? Como é que podemos estar buscando as coisas do alto? Quando glorificamos a Deus em tudo o que fazemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai nos trazer alguns detalhes desse buscar as coisas do alto. Um dos versículos está aí, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus sendo glorificado em tudo aquilo que fazemos. Gosto muito de uma música, acho que é Vencedores por Cristo, que diz: seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Andar de manhã, jogar futebol, correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sorrir com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal por onde se vai, fazer tudo para a glória do Pai. Naquilo que fazemos, podemos estar glorificando o nome de Deus. E então buscar as coisas que são do alto é buscar glorificar a Deus nas nossas ações. Pode ser ganhando o pão, como diz a música, mas estarmos glorificando a Deus no nosso trabalho. Pode ser andar de automóvel e que teste de fidelidade a Deus é andar de automóvel, não é? Quando alguém vem e toma o nosso espaço, quando alguém faz uma atitude diferente daquilo que está lá no Código Nacional de Trânsito, né? E a nossa paciência precisa ser exercitada. Confesso aos irmãos que eu sofro demais com isso, mas podemos glorificar a Deus com a nossa maneira também de andar de automóvel, de sorrir com os amigos, conversar com os amigos, de forma que glorifique a Deus. Glorificar a Deus porque Ele tem um grande amor por nós. Ele merece a nossa glória, porque Ele nos amou. E Ele nos amou ao ponto de Jesus ter levado sobre si as nossas culpas. Glorificar a Deus porque encontramos nele perdão de pecados de graça. Glorificar a Deus porque Ele nos garante vida eterna por meio da fé. Glorificar a Deus porque a sua presença supre a nossa vida. Porque Ele tem cuidado para conosco, Ele cuida de nós, nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Como é interessante visitarmos pessoas que estão em situação delicada, situação difícil, e muitas vezes a gente vai pensando em levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de consolo, e quando a gente chega, a gente encontra naquela pessoa uma firmeza na fé em Cristo, e a pessoa vem e diz para nós: pastor, eu estou plenamente confortado pela presença de Deus, a presença de Deus faz toda a diferença na minha vida,
E eu tenho certeza de que Ele vai conduzir tudo aquilo que está à minha frente. Aquilo que fazemos está glorificando a Deus, Deus está sendo glorificado com as nossas atitudes. Buscai as coisas que são do alto, coisas que glorifiquem a Deus. Mas ainda do que significa buscar as coisas do alto, o apóstolo Paulo ainda, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Buscar as coisas do alto é aproveitar a liberdade para escolher bem. Buscar as coisas do alto é aproveitar o fato de que Deus colocou em nós o livre-arbítrio, para que nós, nos momentos em que temos a possibilidade de escolher o bem ou escolher o mal, então optarmos sempre pelo bem. A possibilidade de fazer o mal é a possibilidade de escolha que Deus nos dá para escolher o caminho certo. E então, todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui está um conselho para que evitemos todos os tipos de vício. Pode ser drogas, fumo, álcool, sexo ilícito, jogo, aquelas coisas que prendem, que a pessoa então fica, depois que pratica, fica arrependido daquilo e tenta corrigir e muitas vezes se sente preso. Mas o Senhor Jesus foi que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que o apóstolo vem e diz: todas as coisas são lícitas. São lícitas porque Deus permite que possamos escolher os nossos caminhos, as nossas atitudes. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, Deus não impediu que eles comessem o fruto proibido. Da mesma maneira que Ele não nos impede. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, mas quando alguém vai cometer um mal desses que a gente vê contra crianças, contra pessoas indefesas, Deus deveria mandar um raio e fulminar aquela pessoa antes que ela praticasse aquele mal. E a nossa consciência é aquela: se Deus fosse fazer isso toda vez que alguém praticasse um mal, todos nós já teríamos sido fulminados, porque para Deus não há o tamanho do pecado. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, no chamado Sermão da Montanha, Ele tornou mais clara algumas mensagens que já estavam no Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas aquele que se encolerizar contra o seu irmão, aquele que se irá contra seu irmão, este já é réu de castigo, este já é réu de juízo. E ele diz que se alguém chamar o seu irmão de tolo, é réu do inferno. Por que é que Jesus está fazendo essa comparação? Não matarás, e se você chamar de tolo, é porque o sentimento que vem do nosso coração, na hora que a gente diz alguma coisa de mal com o nosso irmão, é aquele sentimento que busca ferir o irmão, é o sentimento que busca diminuir o irmão. E o que Deus deseja é que possamos estar edificando. Vamos ver um pouco sobre isso também que Paulo escreve. E não destruindo. O inimigo não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Que significa buscar as coisas do alto é também fazer o que promove a liberdade em Cristo. E como dissemos, fazer o que promove a edificação.
No verso 23 do capítulo 10 de 1 Coríntios, nós lemos já um dos versos do capítulo 10, no verso 23 ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Um versículo muito parecido com aquele anterior do capítulo 6, verso 12. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas. Aquele diz: não me deixarei dominar por nenhuma. E este diz: nem todas as coisas edificam. Buscar as coisas que são do alto são aquelas coisas que edificam. São aquelas coisas que promovem o bem. E há tanta coisa que nós somos tentados a fazer e que podem testemunhar se estamos trabalhando pela edificação ou não. Nós, por exemplo, falamos contra a corrupção. E realmente precisamos levantar uma bandeira contra a corrupção. O Brasil tem sido o país da corrupção. Jornal da Manhã, não me lembro se foi o de hoje ou o de ontem, que traz uma matéria dizendo que a própria Receita Federal fez um levantamento de que aproximadamente 500 milhões de reais por ano são gastos com a corrupção, alimentando a corrupção. E isso do que a Receita Federal pôde ter conhecimento. O que é que podemos fazer? Precisamos levantar a bandeira contra a corrupção. Onde quer que alguém se levante para trabalhar contra, devemos dar o nosso apoio. Mas também precisamos ter fidelidade no nosso trabalho. A nossa maneira de trabalhar deve honrar aquele compromisso que fizemos de dedicar 8 horas por dia para o desenvolvimento daquela empresa, daquela instituição. Devemos ter fidelidade nos nossos relacionamentos, naquilo que nos comprometemos a fazer e podermos cumprir da melhor forma possível. Fidelidade no relacionamento conjugal. A gente vai ver um pouco mais adiante também alguma coisa ligada a isso. Precisamos ter honestidade nas nossas transações. Aquilo que nos comprometemos a fazer numa negociação, precisamos cumprir. Já compartilhei com a igreja uma ocasião muito triste para mim, quando alguém que pelo menos assume o nome, né, diz que é crente, mas estava vendendo consórcio. E foi me oferecer um consórcio no meu trabalho. E ali no meu trabalho eu vi aquela proposta, mas não me interessei por aquele consórcio. Ele disse: então me indique para um amigo seu. E eu indiquei então para um colega de trabalho. E ele foi, e conversaram lá, e ele fez as propostas, e depois, encontrando com o colega, perguntei: e aí, como é que ficou aquela questão do consórcio? E ele disse: ficou tudo certo. Ele me garantiu que eu vou ser contemplado na primeira assembleia, que eu vou dar um lance assim, e garantiu que vai ser contemplado. Eu me assustei com aquilo e disse: rapaz, mas será que ele pode dar essa garantia? Estou estranhando essa negociação em termos de consórcio. E aí ele disse: não, Alberto, ele me garantiu, e ele não é crente. E eu ouvi aquilo e aquilo doeu no meu ouvido, porque eu já tinha comprado por consórcio, já tinha a experiência do que é que dá para garantir e do que não dá para garantir. Algum tempo depois, esse mesmo colega chegou para mim e disse: Alberto, deu tudo errado, não aconteceu do jeito que tinha sido dito. E aí ele disse: aquele teu amigo, os irmãos me permitam a palavra, é um safado, ele disse. E então eu fui para aquele amigo e disse para ele: nunca mais me peça para apresentar a qualquer pessoa, porque você não está sujando somente o seu nome, você está sujando o nome até de Jesus Cristo. O que é que
podemos fazer, podemos ser plenamente honestos. Se alguma coisa não está bem clara, e o cliente, ou talvez aquele que está nos vendendo, ou quem está comprando, ou quem está vendendo, tem algo que não sabe e que faz diferença, diga. Eu lembro do pastor da primeira igreja batista em Florianópolis, que pregou aqui na nossa igreja, e ele disse que comprou uma casa, era a casa pastoral da igreja. Ele foi, quando assumiu o ministério naquela igreja, foi morar na casa pastoral, mas acontecia na rua daquela casa aquilo que a gente tem visto em algumas ruas aqui em Boa Viagem, que aqui a gente tem visto a rua encher d'água até sem chover, né? Não chove e a rua enche d'água, mas aquela casa enchia d'água, dava 30 centímetros dentro de casa, e as reformas na casa iriam consumir algo tão expressivo que a igreja resolveu vender a casa. E ele então contratou um corretor de imóveis para vender. E quando vinha alguém para ver a casa, ele ia junto, e o corretor ia, mostrava a casa, e aí ele dizia para a pessoa: agora aqui dá água 30 centímetros quando chove. E o corretor dizia: pastor, não diga isso não, não diga isso não, senão a gente não consegue vender. Ele dizia: eu tenho que dizer. Até que alguém procurou e viu a casa, e ele disse: aqui dá 30 centímetros quando chove. E o rapaz foi, pensou e voltou e disse: eu quero a casa. E aí ele disse: mas o senhor está lembrado que eu disse que dá 30 centímetros d'água dentro de casa? E ele disse: estou, porque eu sei o que é que vai ser necessário, o local é ideal para o que eu preciso. E aquele rapaz comprou a casa pelo preço máximo que estava sendo oferecido. Muitas vezes o corretor não faz isso, não? Pede tanto para depois ir caindo e chegar num tanto. Ele estava sendo honesto nas suas transações e Deus abençoou. Deus é que deu o resultado disso. Estamos aí com muita gente falando sobre essa novela, nova novela, né, de TV. Apologia ao homossexualismo, ao adultério. Será que isso está promovendo edificação? Será que a gente deve colaborar com algo que está propositadamente trabalhando contra a família? Podemos dizer que a maioria das novelas pudesse se encaixar, né, dentro dessa descrição, e a gente precisasse evitar, porque o que edifica é muito pouco em relação ao que destrói. Mas, desta feita, parece que a Rede Globo está indo bem longe. Já tem ido em outras ocasiões, e precisamos levantar a bandeira da família, precisamos levantar a bandeira daquilo que é o natural que Deus criou, e de que Deus tem o melhor para cada pessoa do mundo. Esta é a nossa fé. Deus tem o melhor para cada pessoa do mundo, e da maneira de Deus, aplicados os princípios de Deus, aquela pessoa vai ter uma vida muito mais extraordinária do que pudesse ter pelos seus meios próprios, pelo seu próprio pensamento. O ensino às crianças precisa estar nos princípios da palavra de Deus. O ensino às crianças precisam estar entendendo, e os pais têm essa responsabilidade de ensiná-las. O ensino nem é da escola, nem é da igreja, o ensino é dos pais. Ensina o teu filho o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança, desde cedo, o caminho em que deve andar. E os princípios da palavra de Deus vão edificá-lo, vão construir a sua vida.
Mas ele diz: buscai as coisas que são do alto, e diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Este verbo aqui, traduzido como pensai, é um pensai que tem motivação própria. Não o pensai simplesmente daquilo que vem no nosso pensamento, mas que é o nosso objetivo, investir o nosso pensamento. É aquele pensar proposital, é o pensar que tem uma razão de ser, que tem uma motivação própria. E que passa a ser o fundamento das nossas ações. Aquilo que nós fazemos, então, é fruto daquilo que pensamos. Se pensamos, se investimos do nosso pensamento em coisas que não valem a pena, que não edificam, que escravizam, estaremos colocando em prática essas coisas. Estaremos fazendo exatamente aquilo que talvez a palavra de Deus diz para não fazermos. Por isso, também o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo está escrevendo aos Filipenses e diz: isso é o que vale a pena então investir do pensamento. Na hora que você está sem fazer nada, em que é que você pensa? Na hora que a sua mente está distraída, em que é que você pensa? E mesmo quando a gente está distraído, é preciso que o pensamento esteja caminhando de acordo com aquilo que são os princípios da palavra de Deus, de tal maneira que a gente esteja construindo e não destruindo. E então, o texto vai dizer que, no futuro, se a nossa vida está escondida em Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo, a nossa vida está guardada em Cristo. Ao agirmos dessa maneira, ao investirmos o nosso tempo, nosso pensamento, nossas atitudes nas coisas que são do alto, nisto que o apóstolo então entra em detalhes, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Filipenses, ele diz que dessa forma nós estamos com a nossa vida guardada em Cristo, a nossa vida está preservada, a nossa vida está como um tesouro que está escondido. E ele diz então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que nós seremos manifestados com Ele em glória. A gente não sabe como vai ser o céu, mas uma das coisas que eu creio que vai acontecer lá, é de que a gente vai encontrar pessoas que podem ser desconhecidas de cada um de nós, mas a pessoa vai chegar para a gente e dizer: eu estou aqui por causa de sua atitude, tal dia, assim, assim e assim. Eu estou aqui porque um dia você falou do Evangelho para mim. Talvez seja alguém que você encontrou casualmente, sentou ao lado num avião ou num ônibus e você compartilhou a mensagem. Ou pode ser a maneira de agir, e alguém vai dizer: eu era seu vizinho, e eu olhava para você e via, você tem alguma coisa de diferente. E o diferente é ter a Cristo, o diferente é ter recebido a Jesus como Salvador, ter Jesus como Senhor da nossa vida, e as nossas ações, as nossas atitudes sejam então para a obediência a Jesus, e as pessoas vão ver isto, e então ele diz: vós sereis manifestados em glória, teremos o conhecimento dos resultados da nossa vida. Aquilo que pode parecer que não está produzindo muito, pode parecer que está sendo até negativo. Temos mencionado a igreja perseguida,
Temos mencionado pessoas que têm dado a sua vida, ou tido sua vida tomada pela sua fé em Jesus. Essas pessoas até vão chegar lá no céu, e alguém vai dizer: eu estou aqui porque você, na hora de morrer, você estava cantando para Jesus. Eu estou aqui porque na hora de morrer, quando você teve a oportunidade de negar a Jesus, você preferiu a morte. E eu fiquei curioso em saber que Jesus é esse. A missionária que falou-nos nesse final de semana, a irmã Adriana, ela compartilhou algumas coisas, e dentre elas, até que a nossa oração aqui, por aqueles que são os algozes nessa perseguição religiosa. Um dos casos que ela mencionou nesse aspecto, e compartilho com os irmãos, foi de um homem que resolveu, junto com mais 2 amigos, ler a Bíblia para memorizar todos os textos que estão errados para combatê-los. E eles começaram a ler a Bíblia. E com o contato com a palavra de Deus, e o que ela própria diz é que a palavra não volta vazia. Diz o Senhor: a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz. E ele começou a ver algo diferente daquilo que ele esperava encontrar na Bíblia. E então, nos seus questionamentos, em determinado momento de oração, dentro da sinagoga, com o rosto em terra, a cabeça encostada no chão, Jesus revelou para ele que era Jesus de que ele precisava. E ele saiu correndo de lá, naquela hora, e foi ligar para a sua irmã, que era cristã já, de que tinha encontrado com Jesus. Até a nossa oração vai fazer diferença no futuro. A nossa maneira de encarar até quem pode estar nos perseguindo. Se isso aconteceu com aquela pessoa lá, num lugar onde o Evangelho é perseguido, e aí você pensa talvez em você mesmo e em alguém que demonstra perseguição para com você. O que é que deve fazer? Ore por essa pessoa. Teremos o conhecimento dos resultados da nossa vida no futuro. Muita coisa nós não saberemos, mas podemos investir naquilo que é eterno. Buscai as coisas que são do alto. Nós estamos numa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos iniciando agora o capítulo 3 nesta noite. Temos tido como tema: Cristo é tudo em todos. É um texto que está no versículo 11 desse capítulo 3, estaremos mencionando no próximo domingo. Esta carta, parece que o apóstolo Paulo pintou um quadro completo a respeito de quem é Jesus Cristo. E por Jesus é que ele vem e diz: busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Quando Ele voltar, vocês serão manifestados junto com Ele. Vocês terão o conhecimento do que foi a vida de vocês, qual o resultado da vida de vocês, e poderão agradecer a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter a segurança de salvação, de vida eterna. Saiba que Cristo veio para nos oferecer o melhor no futuro e no presente. Quando mencionei no início que esse texto pode apontar para uma alienação, mas que de fato o que ele aponta é para uma contextualização, porque Deus quer que a nossa experiência de vida aqui seja a melhor possível. Por isso que Ele deseja ter o senhorio na nossa vida.
E Ele deseja que essa melhor vida aqui possa se estender por toda a eternidade. Por isso Jesus morreu na cruz, levando sobre si o nosso pecado, para que pudéssemos ter aquilo que foi mencionado, a garantia de vida eterna, a garantia de vida eterna com Ele. Talvez você entrou sem ter essa garantia, e talvez você deseje entregar a sua vida nas mãos de Jesus, para viver com Ele, para trabalhar na sua vida essas coisas que são do alto, que vêm de Deus, que são o propósito de Deus para nós. E você deseja entregar ao Senhor Jesus o peso dos pecados cometidos. Todos nós cometemos pecados, mas Cristo veio para tirar de sobre nós a condenação, o peso do pecado. E você tem a possibilidade de dizer para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. Se você deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus nesse instante, se você deseja receber de Jesus a promessa de vida eterna, como Jesus disse, aquele homem que, sendo crucificado ao seu lado, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: estarás comigo no paraíso. Esta é a promessa que Jesus deseja fazer para cada um de nós. Se você deseja entregar sua vida nas mãos de Jesus, levante a sua mão, dê-nos um sinal. O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E então, é uma oportunidade de você confessar diante dos homens que de hoje em diante você é de Jesus, você entrega a sua vida a Jesus. Você deseja fazer isso? Levante a sua mão onde estiver. Eu não vou me estender. Vou perguntar apenas mais esta vez. Se alguém deseja receber a Jesus como seu Salvador nesta noite, levante a sua mão onde estiver. Lá do céu estará havendo uma festa para cada um que arrepende-se do seu pecado e entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Agora, todos nós que já recebemos a Jesus como Salvador, que possamos reassumir o compromisso de buscar as coisas do alto, de pensar nas coisas do alto, o compromisso de investir a nossa vida naquilo que traz resultados de eternidade e que glorifica a Deus, que faz com que vidas possam conhecer melhor a Deus pela nossa maneira de viver. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome pela possibilidade que temos de ter nova vida por meio de Jesus Cristo. Perdão de pecados, morrer para a vida velha, ressuscitar para uma nova vida em que Cristo é Senhor. Porque nessa nova vida, fazermos a Tua vontade glorifica o Teu nome, promove em nós aquilo que o Senhor Jesus prometeu, quando disse: vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida que faz com que pessoas possam tomar o conhecimento do Teu amor por nós, possam também assim ter na vida a experiência de ter a Jesus como Salvador. Assim, usa as nossas vidas dessa forma, faze-nos buscar as coisas do alto, aí onde Cristo está assentado ao Teu lado. Que possamos pensar nas coisas do alto, que são eternas, que promovem eternidade. Que a nossa vida seja investida naquilo que vale a pena. Que o legado deixado por nossas vidas
Seja assim este legado de eternidade. Continua a falar ao nosso coração, ajuda-nos a mudar naquilo que precisamos mudar, mostra-nos aquilo em que precisamos entender melhor a Tua palavra e ter consciência de necessidade de mudança, que o Teu Espírito esteja revelando a cada um de nós o que é a Tua vontade, e que a cada dia o Teu nome seja glorificado mais e mais no nosso viver. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana debaixo da Tua direção, uma semana de experimentarmos o Teu amor, uma semana de experimentarmos o ouvir da Tua voz. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.